Olá, tudo bem? Você já deve ter visto alguma imagem de astronautas flutuando em órbita no espaço, dentro da Estação Internacional, por exemplo. Já deve ter escutado também que eles flutuam devido à ausência da gravidade ou da microgravidade. Mas você sabia que essas explicações são erradas? No vídeo de hoje vamos entender o verdadeiro motivo da flutuação dos astronautas em órbita. Para um corpo se manter em órbita ao redor de um planeta qualquer, como a Terra, de acordo com as leis de Newton, ele precisa de uma força que vai puxá-lo. Ela é dirigida sempre para o centro do planeta. Essa força, que Newton chamou de força centrípeta, é o que mantém o corpo grudado no planeta em órbita. No caso dos satélites, da Lua, da Estação Internacional ou até mesmo dos astronautas, a força que mantém em órbita é a força-peso, ou também chamada de força de atração gravitacional. Concluo, se esse corpo tivesse num ponto com gravidade igual a zero, ele não teria força-peso ou força de atração gravitacional que o mantém em órbita. Consequentemente, para ele ficar em órbita ao redor de um planeta qualquer, o ponto onde ele se encontra, a gravidade não pode ser zero. Pelo contrário, é a gravidade que o mantém em órbita. Caso a gravidade fosse zero, ou fosse micro, né? Micro, não se esqueça que é 10 a menos 6. Ele não teria força para mantê-lo em órbita, consequentemente, ele iria embora reto. Ele iria fugir do planeta, né, iria escapar da gravidade do planeta. Então, por que os astronautas flutuam quando estão em órbita? Vamos entender isso a partir de agora. Antes, precisamos lembrar do significado dessas duas grandezas, vetor velocidade e vetor aceleração. No caso do vetor velocidade, ele sempre me indica a rapidez do objeto e para onde esse objeto está se movimentando. Exemplo, imagina que eu tenho um corpo aqui, ó, e eu desenho esse vetor velocidade para esse corpo. Para a direita, igual a 2 metros por segundo. Isso quer dizer que esse corpo está se movimentando para a direita com uma rapidez de 2 metros a cada segundo de tempo. Já o vetor aceleração indica a mudança da velocidade. Então, se esse corpo aqui, ó, mudar a sua velocidade, ou seja, se ele andar mais rápido ou mais devagar, ou até mesmo alterar para onde está indo, imagina que aqui ele está indo para a direita, ele passe a ir para cima. Quem indica essa mudança é o vetor aceleração. Vamos supor que eu tenha dois corpos, um corpo 1 e um corpo 2, e ambos possuem velocidade vetorial, ou seja, quer dizer que eles estão se deslocando para um lugar qualquer, para a direita, por exemplo, e ambos com uma certa rapidez. Se eu afirmar que os dois vetores são iguais, quer dizer que eles estão indo para o mesmo lado com a mesma rapidez. Caso a velocidade de um dos dois, né, sofra alteração, essa alteração é contada pelo vetor aceleração. Porém, se eu escrever que o vetor aceleração do 1 é igual ao vetor aceleração do 2, quer dizer que a alteração que a velocidade do 1 sofrer, o do 2 também vai sofrer, igualzinho. Concluo, se eles possuem a mesma velocidade e a mesma aceleração, isso quer dizer que eles andam juntos. Vamos utilizar como exemplo essas duas tampinhas, ó.
Se elas possuem o mesmo vetor velocidade e o mesmo vetor aceleração, isso quer dizer, ó, que elas andam juntinhas, ó. O que uma faz em seu movimento, seja aumentar a velocidade, diminuir a velocidade ou até descrever curvas, a outra descreve também. E é exatamente isso que acontece com uma nave, como a Estação Internacional, e um astronauta. Vamos supor, ó, que a nave se encontra nesse ponto, ao redor da Terra, né? Se ela está num local com gravidade, ela vai ter a sua força-peso, que eu vou chamar de P'. A mesma coisa, ó, vai acontecer com o astronauta. Se ele está aqui próximo do planeta, num local com gravidade, ele também vai ter a sua força-peso, que eu vou chamar de P. Vamos analisar a força-peso do astronauta e a força-peso da nave, criando a aceleração. Vamos fazer primeiro para a nave. A gente pode escrever que a força resultante que atua na nave é a sua força-peso. Aí, lógico que consideramos a nave num ponto que só exista a força-peso, ou força de atração gravitacional. Força resultante, de acordo com as leis de Newton, a gente pode escrever massa vezes aceleração, que daí nesse caso ficaria a massa da nave, né? Já a força-peso, podemos escrever massa vezes gravidade. Se você reparar aqui, ó, massa com massa vai dividir. Concluo, a aceleração da nave naquele ponto é exatamente igual ao campo gravitacional ou à gravidade no ponto que ela se encontra. Vamos fazer a mesma análise agora para o astronauta. Ó. Podemos escrever para o astronauta também que a força resultante que atua sobre ele é o seu peso. Da mesma forma que a nave, a gente coloca ele, considera ele num local em que temos a atuação apenas da força-peso ou da força de atração gravitacional. De acordo com as leis de Newton, a força resultante podemos calcular fazendo massa vezes aceleração. Nesse caso, né, eu chamei m' a massa da nave e m a massa do astronauta. E a força-peso do astronauta naquele ponto é massa vezes gravidade. Da mesma forma que a espaçonave, ó, massa com massa vai dividir. Concluo, a aceleração do astronauta no ponto onde ele se encontra também é igual à gravidade naquele ponto. Ou seja, se eu tiver o astronauta e a nave juntos, como se fosse um corpo só, lançados juntos, aí nesse caso eu vou chamar a nave de 1 e o astronauta de 2. Se eles são lançados juntos, eles vão ter a mesma velocidade inicial de lançamento. E para os dois, como eles estão no mesmo ponto, o vetor aceleração também será igual, que é igual à gravidade no ponto onde eles se encontram. Por isso, então, que a questão do astronauta flutuar em relação à nave não é por ausência da gravidade ou por microgravidade. Muito pelo contrário. A gravidade atua na nave e nos astronautas para mantê-los em órbita. É uma simples questão deles andarem juntos, descreverem a órbita juntos. Então imagina, ó, que eu tenho uma nave aqui com astronautas, aí tanto faz o astronauta estar dentro ou fora da nave. Se você conseguisse olhar de um referencial externo, como a gente está vendo, né? Imagina, sei lá, você olhando da Lua, ou né, de uma distância que você consiga ver como a gente está vendo aqui nessa imagem. Você ia ver que tanto a nave como o astronauta simplesmente descreve a curva juntos sem trocar força entre eles. Ao filmarmos isso da nave, teremos os astronautas flutuando em relação à nave, seja do lado de dentro ou do lado de fora.
Se conseguimos filmar de longe de outro referencial, vamos ver apenas eles andando juntos, descrevendo a órbita juntos, sem trocar força entre eles. Legal, né? Conseguimos o mesmo efeito numa queda livre. Imagine que aqui eu tenho uma caixa, como um elevador, por exemplo, e uma pessoa dentro, e ambos em queda livre. Se eles estão em queda livre, tanto para a pessoa, que eu vou chamar de 1, como para a caixa, que eu vou chamar de 2, a única força que atua na queda livre é a força-peso. Então, podemos fazer para a pessoa que a força resultante que atua é igual à sua força-peso. Força resultante, leis de Newton, vira massa vezes aceleração. Força-peso, massa vezes gravidade, no ponto onde ele se encontra. Massa com massa vai dividir, ó. Então, concluo, a aceleração para a pessoa que está dentro dessa caixa, desse elevador, vai ser exatamente igual à aceleração da gravidade no ponto onde ela se encontra. A mesma coisa para essa caixa, para o elevador. Ó. Podemos afirmar que a força resultante que atua também será o seu peso. Não se esqueça que na queda livre a única força que atua é a força-peso, né? Isso é uma queda livre. Então, da mesma forma, ó, massa vezes aceleração, para 2, vai ser igual a massa vezes gravidade. Como elas estão juntas, a gravidade é a mesma. Massa com massa vai dividir, ó. Então, concluo, a aceleração para a caixa, né, também vai ser igual à gravidade. Então, os dois corpos, tanto a caixa como a pessoa que está dentro, possuem a mesma velocidade inicial, o mesmo vetor velocidade, estão caindo juntos, e a mesma aceleração. Então, eles caem juntos sem trocar força. Nesse vídeo, temos um avião, como a caixa, né? E as pessoas dentro. E todos caindo em queda livre. Então, com a mesma aceleração. Ao filmar de dentro do avião, ó, né, ou seja, em relação ao avião, as pessoas flutuam em relação ao avião, ó, como se estivessem em órbita. Ó. Só que elas estão em queda livre. Se você filmar de fora, ó, referencial externo, você vê que o avião está caindo em queda livre e as pessoas dentro também em queda livre. Todos com a mesma velocidade, mesma aceleração. Lá dentro, ó, as pessoas param de trocar força com a carcaça do avião. Então, podemos afirmar que em relação ao avião, sim, as pessoas estão flutuando, mas não porque elas não têm peso ou não têm gravidade, pelo contrário. Porém, em relação ao referencial externo, elas estão se movimentando junto com o avião. Juntinho, como as duas tampinhas que eu dei como exemplo. Inclusive, treinamento de astronautas na Terra é feito dessa forma, porque para o nosso cérebro não tem diferença. Você está flutuando dentro de uma nave em relação à nave, ou flutuando dentro de um avião em relação ao avião. É basicamente a mesma coisa, né? Tem professores, tem livros, né, que gostam até de falar que a nave em órbita, a estação espacial em órbita, é uma queda livre eterna. Particularmente, eu não gosto dessa comparação. É lógico que tem, né, em ambos os casos, né, eles possuem a mesma aceleração, que é igual da gravidade, ao mesmo vetor velocidade, porém, uma coisa é estar em órbita. A aceleração vai funcionar como aceleração centrípeta. Outra coisa é estar em queda livre. A aceleração vai funcionar como aceleração escalar ou tangencial. Então não é exatamente a mesma coisa. Mas né, tem pessoas que gostam de romantizar, né, dar um ar mais romântico, assim, né, do tipo, o astronauta em órbita é uma eterna queda livre. Não é exatamente a mesma coisa, mas tudo bem. Outro detalhe que você tem que saber é que essa condição, onde a pessoa perde o contato com o apoio, né, então perde a força normal,
Ela também é chamada de imponderabilidade da sensação do peso, onde você literalmente passa a flutuar em relação a um referencial, seja em relação a uma nave em órbita ao redor de um planeta qualquer, ou em relação a um avião, tudo em queda livre, né? Então guarde esse nome. A gente pode falar que tanto o astronauta em órbita como essas pessoas aí brincando dentro do avião em queda livre, elas se encontram em imponderabilidade da sensação do peso, ou seja, normal igual a zero, aceleração igual a gravidade. Legal? Então, eu espero que você tenha curtido aí essa aula, né? Eu acho isso muito legal, muito interessante. Um dos meus sonhos, inclusive, de vida é, né, ou entrar num avião desse em queda livre, ou mais ainda, né? Entrar em órbita deve ser algo, né, fenomenal. Então, continue acompanhando aí o curso e até as próximas aulas. Um abraço, bons estudos.